Olá, hoje a gente tem um material aqui, olha, fascinante, um resumo de regras. Parece ser de um jogo com os temas bem intensos. Nossa missão aqui é tentar desvendar o básico, sabe? Passo a passo, para entender como funciona, mesmo para quem está começando do zero. Parece um mergulho interessante. Vamos lá. Sem dúvida. E olha, só pelos termos que saltam à vista, fome, humanidade, bestial, a gente já percebe, né? O foco não é só ganhar desafios, é mais sobre a experiência do conflito interno, da sobrevivência num cenário bem sombrio, digamos. As mecânicas parecem feitas para refletir justamente isso. Certo. Então, vamos começar pelo começo. Como é que se faz alguma coisa nesse sistema? Parece que tudo envolve testes. A ideia é rolar uns dados de 10 faces, certo? Essa parada de dados vem de onde exatamente? Geralmente ela vem da combinação de características do personagem. Pensa assim, tipo, um atributo como vigor, ou talvez raciocínio, e aí soma com uma habilidade que faça sentido para a ação, tipo briga ou persuasão. O número de dados que você rola mostra o quão capaz o personagem é naquele momento específico. E o que define o sucesso? Tipo, rolei os dados, e aí? Então, cada dado que cai 6, 7, 8 ou 9 é um sucesso. Simples assim. Agora, se sair um 10, é um sucesso especial. E se por acaso aparecerem 2 10 juntos, aí é o chamado crítico, que vale 4 sucessos de uma vez. Já os resultados de 1 a 5, esses são falhas. Entendi. E tem a dificuldade, né? Que é quantos sucessos precisa para passar. Exato, pode ser 1 para algo rotineiro, fácil, ou até 7, 8 ou mais para algo quase impossível. É simples na superfície, mas Mas tem um detalhe importante, tô sentindo. E aqui que entra a tal da fome. Parece que isso muda bastante o jogo para certos personagens. Talvez vampiros, né? alguns dados normais são trocados por dados de fome, e precisamente. E aqui a coisa fica visceral, sabe? A fome não é só um marcador. Ela, tipo, se infiltra na ação. O nível de fome que o personagem tem diz quantos dados comuns da sua parada são substituídos por esses dados de fome, que geralmente são de outra cor, tipo vermelho. E eles trazem riscos bem específicos. Por exemplo, um resultado 1 num desses dados de fome, se o teste inteiro falhar, isso vira uma falha bestial. Falha bestial. Nossa, o nome já diz tudo. Quer dizer que, além de falhar na ação, a besta interna do personagem dá as caras. Talvez com aquelas compulsões que o material menciona, umas ações indesejadas, ou a fome até aumenta mais. E goza vindo à tona. E tem o outro lado também. Um 10 num dado de fome, se ele fizer parte de um sucesso crítico, ele transforma esse sucesso num crítico bagunçado. Crítico bagunçado? Ah, interessante. Quer dizer, você consegue o que queria, mas... Mas vem com uma bagunça, uma complicação. Algo inesperado acontece, um efeito colateral ruim, sabe? Fascinante. É um sucesso com um preço, então. Isso significa que mesmo sendo muito bom em algo, a fome sempre está ali, como um risco de que as coisas saiam um pouco do controle. Não é só ganhar ou perder, é como você ganha ou perde. Perfeito. A fome é o motor desse drama pessoal, né? É o risco constante da natureza monstruosa interferir. E aí, para tentar equilibrar isso, existe a força de vontade. Um recurso pessoal, pelo que parece. Sim, vi aqui. Baseada em autocontrole e perseverança. Como que ela entra nessa dinâmica? É tipo um escudo contra a fome ou serve para outras coisas também? É mais o combustível da determinação do personagem. Permite gastar um ponto para, por exemplo, rerolar até 3 dados normais num teste. Atenção, os dados de fome não podem ser rerolados assim, hein? Serve também para ignorar penalidades de dano por um turno ou para resistir a impulsos fortes, como frenesi ou alguma influência sobrenatural. É a ferramenta para manter o controle, quando possível. E como se recupera essa força de vontade? Vi que está ligado aos objetivos do personagem, tipo um desejo de curto prazo ou uma ambição maior de longo prazo. E também tem a ver com conexões humanas, os tais touchstones e convicções. Correto. A recuperação não é só esperar passar o tempo. Ela acontece ativamente quando o personagem age de acordo com o que o move, seus objetivos,
E o que é crucial quando ele defende os laços com a humanidade que ainda resta. Esses laços são representados pelas convicções, que são os valores, e pelos touchstones, que são as pessoas importantes. Isso incentiva muito a focar no drama interno e nessas conexões do personagem. Falando em humanidade, o material dedica uma parte importante para a humanidade e para as manchas. Como isso funciona? É tipo uma bússola moral para o personagem. Pode-se dizer que sim, é uma boa analogia. A humanidade é uma trilha que mede o quão conectado o personagem ainda está com os valores humanos, com a empatia. Certas ações, transgressoras, digamos assim, como as mencionadas de ferir um touchstone, geram manchas nessa trilha. E essas manchas, elas ficam lá, se acumulam. Como o personagem lida com elas? Então, no final da sessão de jogo, se o personagem tiver manchas, ele faz um teste de remorso. Ele rola uma quantidade de dados igual aos pontos de humanidade que ainda estão limpos, sem manchas. Se passar no teste, significa que o personagem conseguiu processar o ato, talvez racionalizar, ele mantém a humanidade e limpa as manchas daquele ato. Agora, se falhar... Aí perde humanidade. Exato, perde um ponto permanentemente. A pessoa se torna um pouco mais distante, mais fria. As manchas daquele ato específico são limpas, mas a um custo moral. É a representação da erosão da alma, digamos. E as convicções e os touchstones são as âncoras que ajudam a resistir a essa erosão, a dar um motivo para lutar contra isso. Entendi. É um ciclo constante, então. A fome empurrando para ações arriscadas, a humanidade medindo o custo moral e a força de vontade ali tentando dar algum controle. E quando o conflito é mais direto, tipo briga ou discussão, testes disputados... Dano. Vitalidade, que é a saúde física, ou a própria força de vontade em conflitos sociais ou mentais. A diferença de sucessos no ataque geralmente vira o dano, que pode ser aumentado por armas e tal. E tem tipos diferentes de dano, né? Vi superficial e agravado. Qual é a diferença principal? Isso. O superficial, marcado com uma barra, é mais leve. Arranhões, contusões, cura mais rápido, especialmente para certos seres. O agravado, marcado com um X, é sério. Queimaduras graves, ossos quebrados, ferimentos de fontes perigosas como fogo, luz do sol ou garras e presas sobrenaturais. Esse é bem mais difícil de curar e representa um perigo real. Ufa, é bastante coisa, mas acho que a lógica central ficou mais clara agora. Testes para agir, né? Aí tem a fome como esse fator de risco constante que reflete a natureza do personagem, a força de vontade para resistir e se impor, e a humanidade como esse medidor da luta moral interna. Faz sentido. Exatamente. As regras não são só procedimentos isolados. Elas formam um sistema interligado que está o tempo todo colocando o personagem em confronto com a própria natureza e as consequências das suas escolhas. E isso, naturalmente, leva a gente a pensar, né? Quando as próprias regras do jogo forçam esse olhar para dentro, que tipo de narrativas, que tipo de dilemas morais tendem a surgir com mais força durante o jogo? Fica aí a reflexão.